Bora começar o nosso conteúdo aqui. Vamos começar a conversar sobre concordância nominal. Concordância que é extremamente importante, como eu disse, você não vai usar somente para escrever a redação corretamente ou para responder uma questão de concordância na hora da sua prova. Concordância nominal, bem como concordância verbal, você vai usar para o resto da sua vida, para falar corretamente, para se expressar corretamente. Então esse daqui não é uma aula para quem só vai fazer prova. É também, obviamente, eu vou mostrar para vocês, inclusive, quais os conteúdos aqui dessa parte de concordância nominal que são mais pedidos nas provas, tudo bem? Mas é para que você também se comunique corretamente, para que você fale bem e fale corretamente, combinado? Bora iniciar aqui, tô liberada? Então vamos lá. Nosso combinado. Terminando essa aula, o que eu fiz? Eu separei o conteúdo de concordância, gente, ele é gigante. Então, se você é aluno da minha plataforma, quando você entra lá no módulo de concordância nominal, você vai ver que tem em torno de três ou quatro aulas sobre concordância nominal. Acho que são 3, e a quarta eu acho que é a resolução de exercício. São 3 aulas que eu vou dividindo a concordância nominal para vocês. Então, o que eu fiz aqui? É um conteúdo extenso, e que eu peguei aqui os pontos que mais caem e os pontos que vocês mais erram no dia a dia. Então eu tentei fazer um compiladão e aí a gente pode depois fazer uma nova aula de concordância, trazer outros pontos, mas eu já tentei colocar nessa aula os principais pontos de concordância nominal que vocês mais erram. Eu tenho certeza que tem algumas coisas que eu vou falar hoje aqui da concordância que um monte de gente vai ficar como chocada. Vai ter um monte de gente falar assim: imagina, minha querida, eu não vou usar isso nunca, isso daí tá errado. Não tá errado, eu vou explicar pra você vai ver que vai estar certo. Beleza? Então vocês vão ver muitos pontos que nós erramos, inclusive conversando no nosso dia a dia, que a gente nem imagina que tá errando. E eu vou mostrar aqui pra vocês hoje, combinado? Terminando essa aula, você vai aprender as principais regras de concordância nominal, tudo bem? Então, o meu ponto aqui foi, eu fiz uma seleção daquilo que é mais pedido em prova e daquilo que a gente mais erra no nosso dia a dia e trouxe aqui para vocês. Aprender os casos especiais das regras de concordância e dicas de como resolver rapidamente na hora da prova. Lembrando que a concordância você aplica para resolver questão de prova, você aplica para escrever corretamente a redação e você aplica para se comunicar, para falar melhor no seu dia a dia também. Você tem que falar de acordo com a concordância, beleza? Qual que é o conceito de concordância nominal? Porque a gente fala assim, eu tô falando de concordância nominal, aí a pessoa vira e fala assim, e daí? Ô meu amor, eu não sei nem o que é concordância, nem o que é nominal. O que me interessa saber de um negócio que eu nem sei do que se trata? Tudo bem? Então vamos por partes. O que é concordância nominal? Quando eu falo de concordância nominal, eu estou falando de alguma coisa que vai concordar com o nome. Muito bem, coisa mais rica da mamãe. Eu ouvi você gritando, nome, é isso mesmo. Então, a concordância nominal é a modificação que nós faremos em algumas palavras para que elas concordem com o nome da oração, tudo bem? Então, se o nome está no singular, essas palavras ficarão no singular. Se o nome está no plural, essas palavras ficarão no plural. Nós não estamos falando dos verbos, tá? Nós não estamos falando de concordância verbal, nós estamos falando da concordância com nomes. Eu vou mostrar para vocês o exemplo. Se a palavra está no plural, se a palavra está no feminino plural, as palavras vão ficar no feminino plural para concordar com esta palavra. E assim por diante. Então, quando eu trato de concordância nominal, então, pegando aqui do princípio, é o ajuste que nós fazemos, são os ajustes que fazemos nos termos dentro da oração para que eles concordem em gênero e número com o nome referente. Então, só lembrando, o que é gênero, gente? O que é gênero? Masculino e feminino. Tudo bem? Então, quando eu falo concordância de gênero, é masculino e feminino. E quando eu falo de número, eu estou falando de singular e plural. Então, eu posso ter um ou eu posso ter vários, certo? Então, quando eu falo de concordância de gênero e número, é isso. Gênero é masculino e feminino e número é singular e plural. Então, quais são as modificações que eu farei nas palavras para que elas concordem, né, nesses termos, para que eles concordem com o substantivo a que eles fazem referência? Então, eu falo assim, ó, quais são esses termos?
Quais são os termos que sofrerão alterações para fazer a concordância nominal? O artigo vai sofrer alteração, o adjetivo vai sofrer alteração, o numeral vai sofrer, o pronome vai sofrer e por aí vai. Vamos olhar no exemplo para ficar bem claro. Olha só. A aluna esforçada é sempre recompensada. Lembrando que nós não estamos hoje, não é o objeto de estudo da nossa aula olhar para o verbo. Hoje nós estamos olhando somente para a concordância nominal. Quando a gente olha a concordância do verbo, aí sim nós estamos falando da concordância verbal. Inclusive, eu posso fazer uma aula sobre concordância verbal. Vocês querem? Digite aí nos comentários para mim sim ou não. Tudo bem? Se vocês quiserem uma aula sobre os casos principais de concordância verbal, eu posso fazer isso para vocês também. Combinado? Coloque nos comentários aí. Então, a aluna esforçada é sempre recompensada. A aluna esforçada é sempre recompensada. Quem que é esforçada? A aluna. Então, a palavra, o adjetivo esforçada, pergunto a vocês, por que ele está no feminino singular? É esforçada e não esforçadas. É esforçada e não esforçado, por exemplo. Porque ele está concordando com a palavra aluna. A palavra aluna é feminino singular. Por que o artigo a está no singular feminino? Porque ele está concordando com aluna. Por que é recompensada no feminino singular? Porque está concordando com a aluna. Ou seja, observe como eu alterei o artigo, o adjetivo, tudo para concordar com o nome. Por isso que é a concordância nominal. Se aqui fosse aluno, eu teria que mudar essas palavras para que elas concordassem com o aluno. Então, elas ficariam no masculino singular, né? O aluno esforçado é sempre recompensado, tudo bem? Então, isso é, na prática, a regra geral de concordância nominal. A regra geral é essa. Você altera os termos, você ajusta os termos dentro da oração para que ele concorde em gênero e número com a palavra referente, com o nome referente. Os dois professores da plataforma são competentes e práticos. Então, nós temos aqui quem são, né? Quem são competentes e práticos? Acho que minha blusa tá encostando aqui, tá fazendo uns riscos. Quem são competentes e práticos? Então, os professores, tudo bem? Então, professores é o nosso núcleo. Então, não são professoras, são os professores, tá no masculino plural. Então, ó, o artigo foi para o masculino plural, temos o numeral aqui também. Competentes e práticos no masculino plural e não práticas. Por quê? Porque as palavras estão concordando em gênero e número com professores. Último exemplo. Aqueles arquitetos estão lotados de contratos importantes. Por que aqueles e não aquelas ou e não aquela? Por que o pronome está no masculino plural? Porque arquitetos está no masculino plural. Né? Lotados, porque são os arquitetos, né? De contratos importantes. Então, também contratos importantes. Por que importantes está no plural? Porque está concordando com contratos que está no plural também. Tudo bem? Então, como não vai variar em gênero, vai variar em número somente. Tranquilo, gente? Até aqui eu acho que tá super tranquilo, né? Tá tranquezinho? Então, vamos seguir aqui, porque aí agora a gente vai começar a entrar em quê? Nós começaremos a mergulhar nessa aventura? Nós começaremos a entrar de cabeça nesse desafio? Que é o quê? Que é a concordância nominal, que são os casos especiais do nosso dia a dia, que são pedidos em prova e que nós usamos também no dia a dia e muitas vezes erramos. Tudo bem? E essa aula aqui vai ter um extra que eu vou falar sobre anexo, em anexo, no anexo, eu vou explicar isso aqui para vocês, tá bom? Olha só, como que eu faço a concordância de palavras como anexo, incluso, próprio, obrigado, junto, kit, por exemplo? Essas palavras, gente, elas vão concordar com o substantivo a que elas se referem. Então, quando eu falo isso para você, o que eu quero dizer? Se o substantivo está no feminino, essas palavras vão fazer concordância no feminino. Se o substantivo está no masculino, essas palavras ficarão no masculino, para concordar com esse substantivo. Se o substantivo está no plural feminino, essas palavras irão para o
plural feminino. Se o substantivo está no masculino plural, essas palavras irão para o masculino plural. E aí você olha para mim, bem nos meus olhos, e fala: mas professora, masculino e feminino plural, você está me falando que existe obrigadas e obrigados no plural? É exatamente isso que eu estou te falando. Chama ela pra gente. Chama a Polícia Rodoviária Universitária Federal Municipal do Estado de São Paulo, amiguinha de Arapongas. Sim, querido pupilo, a palavra obrigado e obrigada de agradecimento, ela tem plural, ela tem feminino. Se são várias mulheres agradecendo, elas falaram obrigadas. Se são vários rapazes agradecendo, eles falaram obrigados. É isso mesmo que eu tô falando para vocês. Essas palavras, elas ficam no masculino, no feminino, no plural e no singular, para concordar com o substantivo. Dá uma olhada aqui, ó. As cartas estão anexas. Por que é anexas no feminino plural? Porque são as cartas no feminino plural. Então, anexas está concordando com cartas. E se fosse os documentos? Os documentos, vamos colocar o exemplo aqui, né? Ó. Os documentos estão... Respondam para mim aí nos comentários. Os documentos estão anexos. Vocês são... Ó, masculino plural, feminino plural, feminino plural. Então, a palavra anexo, ela fará a concordância em gênero e número com o substantivo a que ela se refere. A bebida está inclusa. A bebida está inclusa. Por que inclusa está no feminino singular? Porque é a bebida. O drink está incluso. O drink, porque é masculino, está incluso. Os tickets, os ingressos estão inclusos. Então, se fosse masculino plural, por exemplo, seria os ingressos estão inclusos. Masculino plural aqui, masculino plural aqui. Então, para concordar com ingressos, eu faço alteração na palavra também. Tudo bem? Tranquilo? Precisamos de nomes próprios. Por que próprios? Porque são os nomes. É uma palavra no masculino plural. Tudo bem? Então, a palavra próprio, ela fará concordância em número e gênero também. Obrigado, disse o rapaz. Obrigada, disse a menina, a mulher, a moça, a gerente. Então, se você é mulher, se você é menina, você tem que virar, sempre que for agradecer por algo, você fala assim, oh, muito obrigada. Tudo bem? Tem que ser no feminino, tudo bem? Porque você é menina. E se você é menino? E se você é menino? Aí você já faz a pose aqui, né? Ó, pose de tirar foto de menino. Como que é que vocês tiram a foto? Menino tira foto assim, né? Ó. Pera aí que eu vou... Vamos ensinar aqui, né? Se você é menino, você vai agradecer os brothers, você faz o quê? Empurra aqui, ó, pra ficar forte, ó. Obrigado. E se for menina... Obrigada. Sacou? Vamos lá, vou seguir aqui. E lembrando, só retomando, se for uma mulher agradecendo em nome de um grupo de mulheres, nós agradecemos, dizemos obrigadas. Tudo bem? E se for agradecendo no nome de um grupo de homens, obrigados. Eles disseram obrigados. Em agradecimento à homenagem, por exemplo, tudo bem? Então é feminino, masculino, singular e plural. Todas essas palavras farão esse tipo de concordância. Deu para entender essa primeira parte? Trunks, tamo fácil, muito fácil, fácil até demais aqui? Tamo que tamo, né? Vamos seguindo aqui. Vou colocar um adendo aqui nessa aula, porque eu sei que é uma coisa que vocês sempre me perguntam. Bora falar rapidamente aqui sobre
o uso de anexo, em anexo ou no anexo. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já ficou em dúvida pelo menos sobre anexo e em anexo. Tudo bem? E no anexo eu coloquei aqui também para já não ter a dúvida também. Anexo sem a preposição em, a palavra anexo, ela tem a função de adjetivo, que foi o que a gente acabou de ver. Ou seja, ela concorda com o substantivo a que se refere, foi o que a gente acabou de falar. As cartas estão anexas, as documentações estão anexas, porque são as documentações no feminino, tudo bem? O documento está anexo, então não tem o em. Então quando o anexo está sozinho, você faz a concordância com a palavra que ele se refere. Então se você está mandando, você sempre tem que olhar o que você está mandando anexo no e-mail. Então normalmente isso aqui a gente usa no ambiente de trabalho no e-mail, né? Você fala assim, vou mandar as declarações de anuência anexas, tudo bem? As declarações seguem anexas. Tudo bem? Porque são as declarações. Você está mandando uma foto para alguém, né? Você precisa enviar uma foto no seu trabalho, alguma coisa. As fotos seguem anexas. O arquivo segue anexo. Tudo bem? Porque é o arquivo. Então, sempre observa o que você está enviando anexado, se é feminino, se é masculino, se tem mais de um arquivo, se é plural, como é que é, e escreve fazendo essa concordância corretamente, tudo bem? O currículo, olha lá, o currículo segue anexo, porque é o currículo no singular masculino. Então, a palavra anexo fica no singular masculino. Já em anexo, a expressão em anexo é invariável. Refere-se à forma como o arquivo está sendo enviado. Então, uma locução adverbial de modo. Qual que é o modo que eu estou enviando este documento? Em anexo. Então, eu falo, a redação pronta está em anexo. E se não tivesse o em? A redação pronta está anexa. Só que como eu usei o em, a expressão fica invariável. Em anexo, seguem as pautas das reuniões da semana. Tudo bem? Em anexo, como eu usei o em, como eu usei a expressão inteira, ela fica invariável. Então, as pautas das reuniões da semana seguem em anexo. Tudo bem, gente? Tá tranquilo até aqui? Beleza? Então, se você usar o anexo sozinho, você tem que fazer a concordância. Se for o em anexo, aí ele fica invariável. E também tem o no anexo. O no anexo. Algo que se encontra dentro do documento enviado, que agora é um substantivo. Então, o resultado das pesquisas encontra-se nos anexos. Tudo bem? Porque o resultado das pesquisas encontra-se nos anexos. Porque ele está dentro do arquivo que você está enviando. Então, toma cuidado. O rendimento do aluno é detalhado no anexo. Por quê? Porque está dentro do anexo, dentro de algo do documento que você está enviando. Tudo bem? Deu para sacar mais ou menos a diferença, gente? E o anexado é a mesma coisa, tá? Aí fará a concordância, está anexado, está anexada. Aí você faz a concordância também para ficar correto. Beleza? Eu não recomendo muito usar o anexado, tá? Porque pode dar um deslize ali. Usa anexo ou usa em anexo. Fica melhor. Acho que até o no anexo você pode se confundir um pouco, beleza, gente? Tranquilo? Isso é só um adendo na aula, porque eu sei que é uma dúvida que vocês têm frequentemente, então eu já coloquei aqui. Vamos voltar para a concordância. E este tópico aqui que eu vou passar para vocês agora cai muito em prova. Se você é concurseiro, se você é vestibulando, se você tem concordância nominal no seu edital, isso daqui vai cair de alguma forma. Tudo bem? Como que é? As expressões é bom, é necessário e é proibido. É bom, é necessário e é proibido. Essas expressões, gente, elas só vão variar se o sujeito vier precedido de um artigo ou algum outro determinante. O que eu quero dizer com isso? A expressão ela fica invariável se na frente do sujeito, se na frente do substantivo a que ele se refere, não tem nenhum determinante. Olha o exemplo que eu quero dizer. Eu viro para você e falo assim, sopa é bom. Aí você olha para minha cara e fala assim, professora, vamos tomar remédio, meu amor. Sopa não é bom, sopa é boa.
Porque você só pode fazer a concordância do é bom, é necessário e é proibido se antes de sopa tiver um determinante indicando esse feminino. Se não tiver um determinante indicando esse feminino, a expressão fica no masculino. Então eu falo, a sopa é boa, mas só sopa é bom. Sopa é bom, a sopa é boa. Aí sim faço a concordância no feminino. Deu para entender, gente? Isso daqui cai em prova. Isso daqui costuma ser pedido em prova. Tudo bem? É necessário, aqui a gente vê muita gente deslizando, né? É necessário sua presença. Aí você olha e fala assim, não, né, meu amor, acorda. Se é sua presença, é feminino. Então é necessária sua presença. Fiquem atentos. Cadê o determinante antes da expressão é necessário? Não tem. Cadê o determinante antes de sua presença? Não tem. Tudo bem? Então, ó, é necessária a sua presença. Como eu coloquei o determinante antes da expressão, aí sim, necessária vai para o feminino. Isso cai em prova. E normalmente nós falamos errado, tudo bem? Normalmente a gente fala assim, é necessária sua presença na reunião. Tudo bem? Porque faz sua presença, eu tenho que concordar para ficar certinho. Só que, para fazer essa concordância, você tem que escrever é necessária a sua presença. Aí sim vai para o feminino. Isso daqui a gente vê em muitos lugares, né? Nós vemos em muitos lugares essa placa aqui, né, gente? Então, ó, agora, quem aqui que vai ficar olhando agora todas as placas que vocês vão encontrar na rua? Coloca aí no chat, eu vou olhar. Coloca aí que eu quero saber, eu. Escreve aí nos comentários pra mim, que eu quero saber se você vai olhar. Todas as placas agora você vai olhar. É proibido entrada de pessoas não autorizadas. O que tem de placa errada por aí, gente, vocês não fazem ideia. Tem mais placa errada do que certa. É proibido entrada de pessoas não autorizadas. Mas aí você fala assim, se é entrada de pessoas não autorizadas, entrada é feminino, professor. Então é proibida. É proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Aí sim você passa a expressão para o feminino. Se não tiver um determinante antes da palavra a que ele se refere, você não pode colocar no feminino. Isso é regra, isso é concordância nominal, é regra da concordância. Deu para entender, gente? Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, beleza. Como que é a concordância com as palavras muito, pouco e caro? Agora eu quero que você preste bastante atenção, porque não é difícil isso que eu vou explicar, mas você vai sempre ter que olhar quem é o referente naquela oração. Se essas palavras, existe uma regra geral do seguinte na concordância nominal. Quando uma palavra ela serve como um advérbio, ela é invariável. Quando essa palavra serve como adjetivo, ela fará concordância, ela é variável. O que eu quero dizer com isso? Quando a palavra muito, pouco e caro forem adjetivos, elas seguem a regra geral de concordância, ou seja, elas farão a concordância em gênero e número com a palavra que elas se referem, quando elas forem adjetivos, ou seja, adjetivo é aquilo que caracteriza um nome, é aquilo que dá uma característica para o substantivo, tudo bem? Só lembrando, então eu falo assim, ó, comi muitas frutas durante a dieta. Por que são muitas no feminino plural? Porque são muitas, ele está concordando com o substantivo frutas, que é feminino plural. Sem mistério até aqui, tudo bem, gente? Então, ó, comi muitas frutas, esse muitas, ele está servindo como um adjetivo, então ele vai concordar com frutas, então ele fica no feminino plural. Pouca carne é suficiente para mim, tudo bem? Por que está escrito pouca no feminino singular? Porque é a carne. A carne é uma palavra feminina e que está no singular, tudo bem? Então aqui fica no feminino singular. Tranquilo? Poucas carnes são suficientes para mim, tudo bem? Então, aí se estivesse no plural, você tem que colocar aqui também no plural. Tranquilo? As roupas estavam caras. Por que caras no feminino singular? Porque está concordando com o roupas. Então, toda vez que essas três palavras
se referirem ao substantivo, ou seja, elas estiverem dando característica ao substantivo, significa que elas estão em função de adjetivo. Adjetivo é aquilo que dá característica ao substantivo. Então, se é um adjetivo, o adjetivo ele concorda em gênero e número com a palavra que ele se refere. Feminino, masculino, singular e plural. Agora, se essas palavras exercerem funções, e elas podem fazer isso, tudo bem? Exercerem a função de advérbios, elas se tornam invariáveis. Elas se tornam invariáveis. Então, só para a gente relembrar, o que é um advérbio? Advérbio é aquilo que se refere ao verbo, ou a um outro advérbio, ou a um adjetivo. Só que de forma geral, a principal função do advérbio é caracterizar o verbo. Então, só para a gente lembrar o que é advérbio. Eu falo assim, ó, ele canta. Ele canta, tudo bem? Todo mundo entendeu o que eu quis dizer? Entendi, professora, ele canta. Mas aí eu falo o seguinte, ó, ele não só canta, ele canta bem. Ele canta bem. Eu pergunto a você, o bem, ele não está fazendo referência ao cantar? Não é ele bem, ele canta bem. Então, este bem é um advérbio que está caracterizando o modo que essa pessoa canta. Canta bem, canta mal, canta alto, canta horrível, tudo bem? Então, toda vez que uma palavra caracterizar o verbo, tudo bem? Aí você está usando ela como um advérbio. Toda vez que uma palavra caracterizar um substantivo, aí ela é um adjetivo. Ficou fácil entender assim qual que é a função do advérbio, sim ou não? Quem conseguiu entender, coloca aí nos comentários. Sim, entendi. Ou coloca só o sim que eu já vou saber que vocês entenderam. Certo? E eu posso usar outros advérbios, né? Eu posso falar assim, ele canta muito bem. Este muito está se referindo a canta. Como que você sabe? É só fazer a troca ali. Você fala assim, ele muito, faz sentido? Ele muito bem. Não. Agora eu falo assim, canta muito bem. Então vocês percebem que essas palavras só fazem sentido com o verbo? Por isso que eu chamo de advérbio. O próprio nome já diz, gente. Tá escrito aqui, ó. Advérbio. Tudo bem? Ad, aquilo que fica junto, ao lado. Junto ao lado de quem? Do vérbio. Quem que é o vérbio? O verbo, né? Você não se faça de sonsa pra cima de mim. Essa hora aqui da noite, você não vai se fazer de louco pra cima de mim. Então, advérbio é aquilo que fica junto ao lado do verbo. O próprio nome já diz. Você não se faça de louco pra cima de mim essa hora da noite. Eu tô loucona já, entendeu? Então, voltando aqui, é que eu tenho que dar uma explicação, porque vocês sabem como que eu sou. Eu não gosto que ninguém trave em uma das partes do conteúdo. Então, eu quero que você entenda, relembre antes o que é o advérbio, para depois a gente entender como que ele funciona na oração. Quando essas palavras estiverem exercendo funções de advérbios, elas serão invariáveis. Então, eu falo assim, ó, comi muito durante as férias. Este muito, ele está se referindo ao quê? Ao modo que eu comi. Comi durante as férias. Vocês perceberam que sem o muito continua com sentido? Este muito está se referindo ao verbo comer. Por isso que ele é um advérbio. Então, ele fica invariável, ele vai ficar no masculino singular. Perdi o ônibus, pois corri pouco. Qual foi o modo que eu corri? Pouco. Como se refere ao verbo, eles têm função de advérbio, então ele fica invariável, ele não está se referindo ao substantivo, tudo bem? Paguei caro nos panos de prato. Agora o caro aqui se refere ao pagar, ao verbo pagar. Logo, ele tem função de advérbio, ele fica invariável. Então é isso que eu preciso que você lembre e é isso que a prova vai cobrar de você. A palavra muito pouco e caro está se referindo ao substantivo ou está se referindo ao verbo? Se se refere ao substantivo, você faz a concordância em gênero e número. Se se refere ao verbo, você não faz a concordância, né? Ela fica invariável. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? E isso daqui é para você falar corretamente e é para você escrever corretamente também. Beleza, gente? Tranquilo? Então tá bom. Vamos seguir aqui. Expressão tal qual.
A expressão tal qual, ela trava até o meu cérebro, porque na hora de escrever é mais fácil fazer a concordância. A concordância é muito fácil. Só que na hora de falar, a gente tem que pegar a prática para falar corretamente mais rápido, entendeu? Porque aqui ninguém tá naquele soletrando lá do Luciano Huck, não. Que aquelas crianças ali, aquelas crianças não são normais, aquelas crianças, gente. Aquelas crianças que ficam botando... Eu fico até um pouco preocupada, vou fazer até a crítica social aqui. Eu fico até um pouco preocupada com aquelas crianças que conseguem soletrar a palavra de trás para frente, de frente para trás, somar a quantidade de letra que tem a palavra em questão de 3 segundos. Entendeu? Eu já jogo aqui uma preocupação no ar. E você? E a gente que tá aqui ainda aprendendo a soletrar a palavra, a gente nem conhece às vezes a palavra e a criança vai lá e fala hipótese de trás para frente. Entendeu? Ela soletra a palavra de trás para frente. Eu já acho isso um pouco problemático. A gente tem que fazer uma crítica social dura aqui, às vezes. Às vezes a gente tem que usar nosso espaço para falar, entendeu? A verdade que a sociedade precisa ouvir. Vamos lá. Como que eu faço a concordância? Cada loucura, né, gente? Como que eu faço a concordância com a expressão tal qual? O tal é muito simples. O tal, ele vai concordar com o que vem antes dele. O qual vai concordar com o que vem depois. É isso. A concordância é essa. O problema é que, às vezes, a palavra que vem antes está no singular, a que vem depois no plural. Então, aí, na hora de falar, aí a gente dá uma travada. Entendeu? O olho começa a tremer aqui, ó. Você fica um pouco assim. Porque é um negócio que você tem que parar pra pensar. Entendeu? Vamos lá. As filhas são vaidosas tais qual a mãe. Por que tais está assim, ó? Porque concorda com o que vem antes, que é vaidosas, que está no plural. E o qual? Concorda com mãe, que está no singular. Tudo bem? Então, as filhas são vaidosas tais qual a mãe. Tudo bem? E se fosse as mães, professoras? Professora. Tá vendo? Eu já tô travando. Tais quais as mães. Certo? Aí as duas palavras iriam pro plural. Os pais vieram animados, tais quais os filhos. Por que tais está no plural? Porque concorda com animados. E por que quais está no plural? Porque concorda com o filhos. Tudo bem? Então, como que é a concordância? Essa é facinho, né, gente? Mas como que é a concordância de tal qual? O tal concorda com o que vem antes e o qual concorda com o que vem depois. Se estiver no singular, fica no singular. Se estiver no plural, vai pro plural. Só isso. Aí, na hora de escrever, por que a gente... Aí, né, tem que escrever corretamente. O que eu acho confuso é na hora de falar. O olhinho dá uma tremida, a boca espuma um pouquinho, às vezes você desmaia, mas às vezes sai. Tudo bem? Então tem que olhar o que vem antes e o que vem depois e fazer a concordância. Aqui tá super tranquilo. Aqui eu resolvi colocar este conteúdo aqui porque é algo que vocês têm bastante dúvida e é cobrado em prova também, tá? Como que eu faço a concordância se eu tenho um substantivo e eu venho depois com números ordinais na frente? Número ordinal é aquele que indica a ordem. Primeiro, segundo, terceiro. Ó. Ordinal indica a ordem. Tudo bem? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, por aí vai. Como que eu faço a concordância quando eu tenho o substantivo e os números ordinais? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um passo. Você vai ter que olhar se esse número, ele vem antes, se esses numerais, ele vem antes ou depois do substantivo. E é isso que vai determinar a concordância nominal neste caso. Tudo bem? Se os números ordinais vierem antes, você pode deixar o substantivo tanto no singular quanto no plural. Olha só o exemplo aqui, ó. O primeiro e o segundo lugar ganharão os prêmios maiores. O primeiro e o segundo lugares ganharão os prêmios maiores. Ou seja, o que você tem que olhar? Se os números ordinais vierem antes, tanto faz a concordância. Só erra se você escrever um negócio muito absurdo, porque você só tem a opção de acerto. O primeiro e o segundo lugar, o primeiro e o segundo lugares. Os dois estão corretos. Agora, se o numeral vier depois, aí tem que ser usado no plural. E é aí que a prova pega você. Por isso que você tem que olhar onde que o número está. Ele está antes do substantivo ou ele está depois do substantivo? Então, se ele estiver depois do substantivo, aí o substantivo tem que ficar no plural. Então, eu falo assim, ó. Os lugares, primeiro e segundo, ganharão os prêmios maiores. Tudo bem?
Aí você fala assim, ah, professora, aí é de boa, porque aí eu sempre vou usar nesse caso aqui, ó, porque aí eu nunca erro. Tudo bem, mas a prova pode cobrar esse caso aqui de você. E aí eles falam assim, dentre as colocações abaixo, indique aquela na qual há uma transgressão nas normas de concordância nominal. Aí eles colocam algo assim, ó, para você. Aí você, se você só lembra dessa regra aqui, você fala que lugares está certo de qualquer forma, só que não. Porque se o substantivo veio antes do número ordinal, ele tem que ficar no plural. Você só tem a opção de deixar no singular e no plural se o número vier antes do substantivo. Vocês estão entendendo, gente? Tudo bem? Eu sei que parece um pouquinho confuso, mas é isso que vocês vão ter que olhar. Primeiro passo é, o substantivo está antes ou depois do numeral? Se o substantivo estiver depois, eu tenho duas opções. Se o substantivo estiver antes, eu tenho que deixar no plural. Ponto. Tudo bem? Tranquilo? Menos. Palavra invariável. Palavra invariável. Tudo bem? Eu sei que muita gente sabe disso, mas quem não sabe vai aprender agora. Ela é sempre invariável. Menos não existe, tá? Eu sei que às vezes a gente, por hábito do idioma, que a gente sabe que tem que fazer a concordância feminino e tudo mais, a gente acaba no dia a dia falando rapidamente e usa menos. Só que menos não existe, menos comida, menos pessoas, então isso não existe, é sempre menos comida, menos pessoas. Elimina menos do seu vocabulário, beleza? Então, ó, preciso de menos pessoas na sala para me concentrar. A tapioca possui menos calorias? Não são menos calorias, são... Eita, peraí. Tá tudo bem, não quebrou. Não, ninguém vai brigar comigo não, né? Minha equipe fica doida comigo, eu sou... meu pai. Vi menos pessoas que o previsto. Então não são menos pessoas, são menos pessoas. O melhor é tomar menos remédio e ter mais saúde. Então menos remédio. A palavra menos, ela é invariável. E não existe tirar o S, não existe feminino, é sempre menos. Beleza, gente? Eu sei que às vezes você fala, ah, professor, eu sei disso. O óbvio precisa ser dito também. Muita gente está aprendendo isso nesse exato momento, então é importante que você se lembre dessa regra. Combinado? Tá tranquilo? Beleza? Então tá bom. Meio. Lembra a regrinha geral que eu falei para vocês? Toda palavra como um advérbio, ela é invariável, mas se ela for um adjetivo ou um numeral, ela é variável, tudo bem? Então, ó, eu uso a palavra meio como advérbio sempre de maneira invariável. Então, qual que é o sentido de meio, né? O meio, ele é mais ou menos, né? Para indicar ali a intensidade, né? Ai, a nossa tia que sempre entra em casa... Ixi, eu tirei aqui a configuração, hein? A nossa tia que entra em casa, ai menina, tô tomando um chá de hibisco. O chá de hibisco, porque eu tô meia inchada. Não tem as tia que fala que tá meia inchada? Não. Tudo bem? Ela tá meio inchada, porque como advérbio é invariável. Então eu falo assim, ah menina, tô tomando um chá de hibisco porque eu tô meio inchada. Tudo bem? Então, porque a gente quer fazer a concordância. E nesse caso, como é um advérbio, não vai ter a concordância, certo? Então, ó, estou meio insegura. Ah, mas não é insegura, professora. Só que como ele está funcionando como um advérbio, eu não farei a variação dele. Todas saíram meio insatisfeitas, foi o modo que elas saíram, tudo bem? Foi o modo que elas saíram, então também não sofrerá variação. Quando que a palavra meia pode ir, por exemplo, para o feminino? Quando ela é um numeral, tudo bem? Quando ela é um numeral. Toda palavra como advérbio, guarda isso como regra na sua vida, toda palavra como advérbio, ela é invariável, tudo bem? Então, ó, comi meia maçã à noite. Então, toda vez... Como que eu sei que o meia tá servindo, professora, tá servindo como numeral? Quando ele tem o sentido de metade. Comi metade, comi meia. Então, quando ele tem sentido de número, de meia, de quantidade, quantidade. E aí você sabe que ele tá servindo como um numeral, tudo bem? Comi meia maçã.
Vocês não comem meia maçã antes de dormir? Eu como meia maçã todo dia antes de dormir, gente. Curiosidade sobre mim. Que ninguém perguntou, mas eu falei. Eu como todo dia antes de dormir meia maçã. É um hábito meu. 12:30. 12:30. Por que meia? Porque é meia hora. É isso que ele representa. Então tem que ser no feminino. 12:30. É isso que ele representa, metade de uma hora. Entendeu? A metade? Por isso que é 12:30, não 12:30. 12:30 tá errado. Porque é 12:30, simbolizando a metade. Bebeu meia garrafa de refrigerante e morreu 3 dias depois, né, gente? Beber meia garrafa de refrigerante, meia garrafa. Então, como faz a concordância? A metade da garrafa, sempre tenta substituir pela palavra metade, para você ver se faz sentido, tudo bem? Meia, como numeral, ele indica metade. Então, meia garrafa, bebeu metade da garrafa de refrigerante. Deu para entender? Tudo bem? Deu para entender? Olha como não faria sentido quando a nossa tia chega e fala assim: menina, tomei a inchada. Tomei inchada, tô tomando um chá de hibisco maravilhoso. Tô metade inchada. Não é esse o sentido. Vocês percebem que não tem sentido com o numeral? Então ele é um advérbio. Deu para entender? Então você substitua pela palavra metade, que você vai ver quando ele serve como numeral e quando ele serve como advérbio. Se for numeral, vai sofrer a variação. Se for advérbio, não sofre variação. Tudo bem? Só e sós. Só e sós. Como que eu faço a concordância? Se forem advérbios, é invariável. Qual que é o sentido? É o sentido de apenas, de somente. Então eu falo assim, ó, só consegui falar com ele hoje. Somente, faça a substituição para você saber se tem função de advérbio, tá? Somente consegui falar com ele hoje. Apenas consegui falar com ele hoje. Depois da aula, só ficou um aluno online. Então, ficou somente um aluno online. Então, como advérbio é invariável. Se for adjetivo, aí é variável, que tem o sentido de sozinho. Então eu falo assim, ó, ela ficou só. Ela ficou só. Eles ficaram sós. Por que foi pro plural? Porque aqui está no sentido de sozinho. Tudo bem? Então eu falo assim, eles ficaram sozinhos. Ela ficou sozinha. Então, quando eu consigo substituir por sozinha, é porque é sozinho, né? Ou sozinhos, é um adjetivo. Se eu substituir por somente, é um advérbio. Ó, ela ficou somente. Não é advérbio. Não é advérbio. Eles ficaram somente. Não é advérbio, tudo bem? Eles ficaram sozinhos. É advérbio. Perdão, gente, é adjetivo. Tudo bem? Tá dando para sacar? Faz a substituição por essas palavrinhas que eu tô dando de dica aqui para você, que você nem precisa ficar fazendo análise. Você substitui. Se substituir e encaixar com esse, é advérbio. Se substituir e encaixar com esse, é adjetivo. Você não precisa nem ficar pensando muito, tudo bem? E a expressão aqui, só e a sós, né? Só e o sós. E a expressão a sós, ela é sempre invariável. Então, se você colocar um a antes, ela é sempre invariável. Preciso falar a sós com ele, que é um sentido de sozinho também, tudo bem? Então, preciso falar a sós com ele. Tranquilo, gente? Então, é sempre invariável. Aí, mantém dessa mesma forma. Tranquilo? Fácil? Facinho? Não deixe de me seguir, não. Porque eu posto um monte de coisa muito legal lá no meu Instagram. Então me segue lá, seus loucos. Não deixe de se inscrever nesse canal. Beijo pra vocês, fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau!